5, 4, 3, 2, 1. No ar, Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Bicicleta, bola livre com o Vavado, chupa a Garrincha, tira gol! Garrincha de forma espetacular, de pé esquerdo na descida da bola. Conexão Rock Go! Apresentação: Roger Campos, Lúcio Mesquita, Daniel Bedani, LG Mendonça, Leander Oliveira e convidados. Então, prepare-se para zoação e... vai escapar! Brasil! Alô, agora sim! Roger Campos aprendeu. Veio um professor aqui no final de semana e aí a coisa ficou bacana. Tem um delay, viu, gente? Delay não é um amigo meu do Botafogo, não. Delay é um retorno que tem de áudio e deixa eu... Sim. Tem um delay que não é um amigo meu do Botafogo, não, viu, gente? Delay é um retorno que tem de áudio ah, nas transmissões televisivas e atrasa um pouquinho. Então, o que a gente fala aqui demora de 5 até 10 segundos para que chegue até você que está em casa. Lúcio Mesquita, o sorriso mais sensual do Conexão Rock Go. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Roger, Neander, amigos do Conexão. Um prazer estar aqui novamente para falar de futebol, para falar de esporte para vocês. E algumas polêmicas aí para a gente estar falando no decorrer do programa. E estou sentindo falta de alguns amigos aqui. Infelizmente não puderam comparecer, mas grande abraço aí a todos. Neander, o estudioso do Conexão Rock Go, me diga, por que será que este apresentador que vos fala está hoje com essa camisa que não é CBF, é CBD, que não é Nike, é Adidas? Você sabe me falar o ano e quem era o 10 dessa camisa? Boa tarde, Conexão Rock Go, Roger, Lúcio, prazer estar aqui de volta. Estive ausente na semana passada por questões particulares, fui jogar um futebol solidário aí, ajudar uma senhora que a neta estava tendo filha, e a gente foi fazer
jogar uma bola, fez um samba depois lá, conseguiu juntar fraldas, etc. E hoje a gente está de volta aqui para comentar os assuntos da semana, né? Seleção brasileira, Liga das Nações lá na Europa, eliminatórias com a estreia do Carleto. Bom, Roger, essa camisa aí me lembra a Batalha de Rosário, Copa do Mundo da Argentina de 78. E toda vez que eu vejo ela, né, o fato de ser da Adidas, é a primeira vez que o Brasil tinha usado a Adidas em Copa do Mundo. A 10, essa, se eu não me engano, é a 10 do Rivelino, né? O Rivelino que foi camisa 10 nas Copas de 74 e 78, né? Quando o Brasil ainda era a Confederação Brasileira de Desportos, né? Que unia não só o futebol, mas outros esportes do Brasil. E esse é o jogo da Batalha de Rosário, que fica 0-0, né? Brasil e Argentina. Chicão, volante Chicão, batia até na madrinha. Foi o destaque do jogo, inclusive. Jogou. Foi o Chicão para a Copa e não foi o Falcão. Mas eu acho que era uma Copa que exigia, né? Uma Copa da Argentina, mas toda vez que eu vejo essa camisa linda, por sinal, eu lembro aí da Batalha de Rosário em 78, no estádio do Rosário, na Argentina. E o camisa 10, o Rivelino. Lembrar também que foi a primeira convocação de um, então, menino sem barba, chamado Sócrates, que depois seria conhecido como Doutor Sócrates, natural de Ribeirão Preto. Aliás, na família, 2 gênios da bola, 2 craques. Eu acho que o Sócrates é do Pará, viu? Acho que ele se eu não me engano, o Sócrates é do Pará, eles vieram para Ribeirão Preto porque Sim. o pai passou num concurso, né? Perfeito. Eu acho que é isso. Exatamente. E o Dr. Sócrates, que tem uma história linda no Botafogo, mas principalmente no Corinthians, e na seleção brasileira. Nesse time de 78, o Rivelino era o 10, mas já tinha o menino Sócrates e tinha Arthur Antunes Coimbra, o Zico jogando de 8. 18. Então, 8 era o Sócrates. 8 era o Sócrates. 8 era o Sócrates. Vamos falar sobre muitos assuntos hoje. O programa está só começando e um programa muito mais dinâmico para a gente não perder tempo. Antes de entrarmos em seleção brasileira, precisamos passar a régua em 2 questões. Uma que já se encerrou, que é a UEFA Champions League. Tivemos uma final que ninguém acertaria a previsão. Em termos de placar, no do campeão. Em placar, sim, concordo plenamente com você. Sim. Mas me lembro aqui, nessa mesma mesa, né, que quase no bate-canal. Quase todos aí falando que ia ser meio equilibrado, falando que ia dar Inter. E eu falei que PSG era favorito por ter tirado Liverpool, por ter tirado City, por ter tirado os principais favoritos aí a ser campeão. Não perca o seu raciocínio. Eu preciso pegar um gancho nisso que você falou. Por ter tirado, você falou de grandes que ficaram pelo caminho. A melhor campanha desse ano do Liverpool ficou pelo caminho. Mas será que o PSG agora se torna realmente um gigante do futebol mundial? Porque tirou os seus medalhões, Neymar, Messi e Mbappé? Hoje virou uma equipe. Hoje virou uma equipe. Tanto é que na entrevista que o Dembélé, antes da final, ele fala um PSG antes de Mbappé e depois Mbappé. Então hoje ele não joga em função de um jogador, ele joga em função dos 11. Entendeu? Por isso que eu falei que o PSG era favorito. Falei aqui no programa. PSG é favorito a ser campeão da Champions. Não, placar, nem o mais PSG do planeta ia falar um 5-0. Mas foi um jogaço, assisti o jogo do começo ao fim. O PSG amassou, era para ser mais. Se jogasse mais sério, jogou sério. Aquele Vitinha, né? Vitinha arrebentou com o jogo. Entendeu? Ele arrebentou com o jogo. Então, assim, PSG mereceu. Não que o Inter não merecesse, mas o Inter chegou na final e não foi pra final. Exatamente isso. Leander, como é que você viu a final? E um fato me chamou a atenção. O Lúcio disse bem que agora é uma equipe, não é apenas um plantel que corteja alguém que está no trono, como estiveram Neymar, Messi, inquestionável, e Mbappé, eu não sei se é isso tudo, sinceramente.
Mas me chama a atenção o Luiz Henrique, o treinador. Por quê? Porque ele conseguiu fazer isso, para quem não lembra, ele era o treinador do MSN no Barcelona, e agora, de novo, ele arrebenta com a final. E o mais legal é a resiliência e a superação de ter perdido uma filha com câncer, inclusive foi homenageado, e ele deu uma resposta que no primeiro momento até faz com que as pessoas torçam o nariz para ele, mas depois você começa a pensar com calma. O repórter chegou e perguntou para ele: olha o bandeirão que abriram para sua filha, não sei o que, eu não te vi chorando. Ele falou assim: a minha filha não me faz chorar. Mesmo a sua ausência, ela me faz sorrir, porque eu quero lembrar dela sorrindo. Ainda disse que ele não precisava de uma bandeira para lembrar da filha dele, né? Isso foi marcante também. Assim, ele né, assim como outros, né, coloca as camisetas de campeão e tal, ele tinha uma camiseta com um desenho gráfico, que é a imagem da filha dele espetando a bandeira quando ele vence com o Barcelona lá. Assim, a vitória do PSG, para mim, coroa o que o futebol hoje tem de mais moderno, que é a coletividade. Você citou aí alguns times que tiveram uma peça-chave para ganhar campeonatos, mas se a gente colocar, eu acho que eu comparo muito o PSG com a forma como o City ganhou também, né? O City do Guardiola, você via ali um time coletivo, que o melhor jogador naquele momento, que depois ganha até a bola de ouro, era o Rodri, que é um volante, o camisa 5. E aí o Rodri machuca, né, no início dessa temporada, o City desandou ali. Então, para ter a noção de como era uma peça importante num coletivo que funcionava muito bem. E quando você traz para o PSG é a mesma coisa, é um time muito coletivo, de jogadores fisicamente muito fortes, e o coletivo prevaleceu sobre individualidades. E aí o Lúcio fez o histórico da campanha de tirar Liverpool, de tirar Manchester City. O Liverpool foi o melhor time da primeira fase, e na segunda fase foi o PSG. Também não imaginaria que a final seria 5-0. Que eu me lembro de final de Champions com placar tão elástico, foi a final que Não, teve na década de 90, que eu acho que é o Milan, que depois joga com o São Paulo no Mundial, acho que foi 4-1 ou 5-1 no Barcelona do Romário, que era Barcelona do Romário, tinha o Koeman, tinha dos holandeses. Ruud Gullit. O Milan dos holandeses. Isso, era o Milan dos holandeses lá. Desailly. Sim. Foi 5-1, se não me engano, né? Então, que eu me lembrasse assim, de placar tão elástico. Porque nós tivemos outros placares mais elásticos, mas precisou de prorrogação. Às vezes um jogo ficou 2-2 e depois termina 4-2, né? Teve do Real Madrid também dessa forma. Mas o que eu me lembrava, assim, tão elástico, uma facilidade, a Inter praticamente não conseguia chegar no gol do PSG. Então eu acho que essa vitória coroa isso. E preocupa, né? É onde eu quero chegar. É exatamente essa ponte. Antes de fazer essa ponte, né, Ander? Eu preciso perguntar para vocês e lembrar, para quem está em casa e para quem viu o jogo, como o Lúcio disse bem, um jogo delicioso de se ver do começo ao fim. Se engana quem acha que, apesar do placar, foi o jogo de um time só. Não foi, porque o goleiro do PSG também pegou muito. E lembrar que a gente não está falando de terra arrasada em relação à Inter de Milão. Baita de um time também. Também é um exemplo de time coletivo. Né, de jogadores, por exemplo, o zagueirão lá que fez o gol da semifinal contra o Barcelona, o cara tem 37 anos, superou 2 cânceres de testículo para poder jogar a final, recusou agora inclusive a convocação para disputar jogos das eliminatórias da Euro, né, das eliminatórias europeias para a Copa e tal. Então é um time também que se superou e tirou o Barcelona, né, não tirou qualquer time, tirou o Barcelona do Rafinha e do Yamal. Então foi muito merecido também essa final disputada pela Inter de Milão, mas eu acho que acabou vencendo o time mais bem preparado, que tem um treinador melhor. Outra coisa também que as pessoas não sabem ou pouco falam, né? O Luiz Henrique, ele já tinha ganhado tudo que o Guardiola ganhou no Barcelona. Vocês lembravam disso? Lá em 2015, no trio MSN lá, ele também ganhou os mesmos títulos que o Guardiola havia ganhado. Então eu acho que venceu o melhor time mesmo.
E aí, passando para o outro assunto, né, Roger? Preocupa os times brasileiros que vão pegar os europeus na Copa do Mundo de Clubes que inicia semana que vem, né? O PSG tá no grupo do bairro, do Botafogo, né? E preocupação aí pro Botafogo. É verdade. Ó, vamos falar do Mundial de clubes, porque tem 4 times brasileiros disputando. Hã? Não, temos que fazer propaganda daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer propaganda. Tem Você não corta esse bigode teu aí. 4 times brasileiros que realmente a gente precisa discutir agora se Palmeiras, se Flamengo, se Fluminense e Botafogo diante do que a gente viu. É esse o link. Na final da UEFA Champions League, até porque PSG estará lá. Se vocês acham, meus companheiros, que os brasileiros têm alguma chance de faturar esse Mundial, Lúcio Mesquita? É complicado, né? São 32 clubes, né? E clubes de alto nível aí na Europa. Haja vista aí que o Palmeiras pega o Porto na primeira rodada, Botafogo caiu no grupo do PSG, é isso mesmo? Acredito que o Flamengo passe no grupo onde ele está, que é difícil. Flamengo não, contra o Esperance. Contra o Esperance. Né? E o Fluminense ele pega o Borussia. Esse é o jogo que eu queria comentar. Porque o Palmeiras, o Porto, até estava em off aqui com o Neander, eu não estou acompanhando o Porto de perto, não vi qual foi a temporada dele. Fim de temporada, né? Que na Europa agora é fim de temporada. Né? Para nós aqui é meio de temporada. Então eu não sei como foi a temporada do Porto. Mas Palmeiras tem condições, tem elenco para isso, né? O Flamengo, acredito que vá fazer um grande campeonato. Agora, o que me preocupa é o Fluminense, porque eu vi uma entrevista do Cano, atacante do Fluminense, e ele já falou que não está 100%. Palavras do próprio atacante. Então ele está se recuperando dia a dia. Então o Fluminense é uma incógnita, né? E ele vai pegar nada mais, nada menos que um Borussia Dortmund. Então, assim, é complicado. Tem chance? Futebol dá chance para todos. São Paulo pegou um Barcelona no final de campeonato mundial e ganhou. São Paulo pegou um Liverpool que não perdia há 18 jogos, 17 jogos, salvo engano, e ganhou, né? E ganhou, não sei se você vai discordar, por conta de uma das maiores atuações de um dos maiores goleiros da história do futebol, que é o Rogério Ceni. Falar do mito é fácil, né? Mas eu tô errado? Não, de que lógico que não. Se fosse um outro goleiro, possivelmente o São Paulo teria perdido aquele jogo? Com certeza. Falar do mito é fácil, porque ele fez a diferença, né? Então, por isso que eu falo, futebol dá chance para todos. Ô Roger, se você me permite, só repassar aqui pra gente não ficar falando a esmo aí os grupos, né? Grupo A, Al-Ahly do Egito, Inter Miami, Palmeiras e Porto. Grupo B, tá fácil pro Botafogo, viu? Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders. Tá fácil. Grupo C, classificam 2. Auckland City, Bayern de Munique, Benfica e Boca Juniors. Quem é maior, Benfica ou Boca Juniors? Bom tema. Boca, muito mais. Você, o Boca? Boca. Pra você, o Boca é maior do que o Benfica? O Boca, pra mim, é o maior time da América Latina. O Boca é maior do que o Benfica? Há controvérsias, viu, Neander? Não vou entrar nesse mérito, mas na atual conjuntura, se eu fosse apostar fichas, não apostaria no Boca contra o Benfica. Mas na história o Boca é maior do que o Benfica, Lúcio Mesquita? Eu comecei achando que não era, mas eu já mudei o meu pensamento em um minuto. Sabe por quê? Qual que é considerado o maior clássico do mundo? Barcelona e Real Madrid. E o segundo? Boca e River. Tanto é que Boca e River fizeram uma final de Libertadores. Sim, mas... Roger, história é muito bacana, adoro história, por sinal.
Mas, assim, o Boca tem história gigantesca. Mas vamos falar de atual momento. Agora, Vamos falar de atual momento. sim, Benfica hoje é, em dia, Vamos falar no atual momento. não dá pra... Não acredito que o Boca faça, mas que nem eu disse passado aqui. O futebol dá brecha para tudo. Verdade. Continua aí falando sobre... Grupo D agora. Chegando a gente, agora, gente, nós estamos no Conexão Rock Go desse sabadão. Roger Campos, Lúcio Mesquita, Neander Oliveira, falando sobre o Mundial de Clubes que começa na semana que vem. Só para não perder o fio da meada, eu vou repassar os grupos aqui de novo. Passa 2, aí vocês me falam quem que vocês acham que vão passar, pode fazer? Aí eu ponho o microfone na boca do Lúcio aqui. Fechou. Grupo A de novo, hein? Al-Ahly, Inter Miami, Palmeiras e Porto. Quem passa? Sigo. Grupo B, Palmeiras e Porto. Palmeiras e Porto. Sabe por quê? O Al-Ahly está em crise. Inter Miami joga um negócio que não é futebol, é o soccer. E Palmeiras e Porto. Certo? Apesar das últimas rodadas de brasileiro, Palmeiras não... Mas vamos lá, depois eu comento sobre isso. Grupo B, Atlético de Madrid, Botafogo, PSG e Seattle Sounders. Na ordem. PSG e Atlético de Madrid. PSG, Atlético de Madrid. Você? PSG e Atlético. E desse grupo pega do grupo Palmeiras. Palmeiras e Atlético de Madrid? Será que dá jogo? Eu acho que dá. Auckland. Segundo. Sei lá, né? Se o Palmeiras passar em primeiro, o Atlético em segundo. Será que dá jogo? 2 retrancas, hein? Simeone e Abel, hein? Se for pros pênaltis, Palmeiras perde. Auckland City, Bayern de Munique, Benfica e Boca. Bayern e Benfica. Sigo o relator. Grupo D. Também acho que é Bayern e Benfica. E assim, mas Benfica e Boca eu acho que dá jogo. Mesmo o Benfica hoje sendo melhor. Grupo D, Chelsea, Esperance, o Malvadão, Flamengo e o Leão do México. Quem passa? Vou causar uma polêmica. Eu já vou te falar quem passa. Flamengo em primeiro, Chelsea em segundo. Pra mim passa Chelsea e o Leão do México. Chelsea e Flamengo. Chelsea e Flamengo, Chelsea em primeiro, Lúcio. Olha, nação rubro-negra, eu tô acreditando que o Flamengo passa em primeiro e o Chelsea em segundo. O Flamengo com 2 vitórias, o Chelsea com uma vitória e um empate. Cara, o Flamengo quase não passou no Libertadores. Pois é, mas agora tá encorpado. Tá. Já tá vindo mais jogador, hein? Mas tá saindo um, né? Gerson tá saindo pro Zenit da Rússia. Não, o Zenit já falou que paga a multa rescisória, só depende do Gerson Mas agora. antes do Mundial? É só pagar a multa. Confirmou ontem, isso aí é recente. Confirmou ontem, Zenit Bomba no Conexão Rock Go. Zenit paga a multa de 100 milhões, salvo engano, é 100 milhões a multa e só depende do Gerson. Grupo E, Inter de Milão, Monterrey, River Plate e o Uriah Reds. Vou causar uma polêmica de novo. Inter de Milão em primeiro, Monterrey do México em segundo. Não esqueça que nos mundiais os times mexicanos têm um histórico muito grande. O nosso amigo Neto, por exemplo, sonha com Gignac até hoje. Não, vamos lá, vamos ser realistas, vai. Claro que futebol não tem isso, mas é Inter e River. O Davidson é melhor que o Gignac. Cara, eu acho que o River passa e a Inter também, cara. Apesar de que o Monterrey do México aqui, cara, esse time mexicano tem grana, né? Pra investir e tal. Grupo F, Borussia, Fluminense. Eu não sei, Sundowns, parece que é o... Deve ser o... Não, Protetor Solar Sundown e o Sun Hyundai, que é o time da fábrica da Hyundai, sabia? Fabrica veículos. Cara, de repente dá pro Fluminense passar, né? Com esse time de nome esquisito aqui. Mas ele estreia contra o Borussia, né? Estreia contra o Borussia Dortmund. Talvez, é o grupo mais equilibrado aqui, talvez. É porque assim, o Fluminense tá muito mexido, né? Daquele Fluminense que ganha Libertadores, que já não era aquelas coisas, né? Mas, sei lá. Eu acho que dá pro Fluminense passar. Siga o relator.
Eu lembrei de uma Copa Euro-América, Palmeiras e Borussia. O Palmeiras jogou de 5-1 do Borussia. E é o Borussia que depois ganha a Liga dos Campeões, cara. E depois ganha do Cruzeiro Mundial. Olha que loucura, hein? Não, foi o Manchester. O Marcos conta a história seguinte, só um parênteses, né? O que estava mais preocupado com o jogo era o Júnior, lateral esquerdo, que era o lado que o Beckham subia, né? Aí diz que de noite, na madrugada, ele foi no quarto do Sampaio, o Filipão fez a preleção, mostrou lá, toda vez, cruzamento do Beckham, gol do Andy Cole no segundo pau. E aí, diz que o Júnior de madrugada invadiu o quarto do Sampaio e falava assim: Sampaio, ele vai cruzar! O Marcos conta isso, né? E o melhor do Palmeiras naquele jogo foi o Júnior. E o Marcos fala: e quem que esperava que não ia falhar, falhou, fui eu. Nossa. Olha pra você ver. Opa, saí aqui do negócio. Espera aí que eu... Mundial de Clubes. Letra G, grupo G, né? Al Ain, Juventus de Turim, Manchester City e Al Idade. O Idade, que eu não sei de onde que é isso não. City e Juve, né? Não seja nem sombra do que foi, mas continua com Guardiola. E a Juve, a Vecchia Senhora, em segundo. City e Juventus. Leandro também? Al Hilal, que é o Al Hilal ex-Jorge Jesus, que agora é o Inzaghi. O último grupo, né? Al Hilal, Pachuca, que pode ter o teu filhinho lá, Real Madrid e o RB Salzburgo. Quem? O pupilo lá, Neymar Júnior pode... Não, que eles estão com essa conversa que essa semana o Neymar, ao invés de treinar, né, ele foi no Rio de Janeiro tirar visto para ir para os Estados Unidos. Então estão cogitando a ida dele para... Eu vou te falar, eu acho que ele vai pro Mundial, mas ele vai para assistir e não vai para jogar, não. Se bobear, vai ser para ficar no videogame ali, só cara, uma olhadinha nos jogos, pensando em Kings League. Ele tá porque vai ter Kings League nos Estados Unidos também, né? Sim. Então é isso. E Real Madrid e RB Salzburg. Essa ordem. Real Madrid e RB Salzburg. Cara, eu acho que passa o Real Madrid e Al Hilal. Você acha? Acho. Al Hilal. O senhor? Vamos lá. Esse é o grupo mais complicado. Depois vocês vão... Depois vocês podem me cobrar. Não. Pra mim, o grupo mais... Para o Botafogo. Não, mas aqui... Não. Ali, eu acho que o grupo do Botafogo, ele que tá complicado para jogar. Eu acredito nisso. Agora, o grupo complicado é esse. É o grupo H. Eu vou de Real Madrid e RB Salzburg. Mas Pachuca e Al Hilal pode complicar, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fernando José Lipe, lá em São Paulo, acompanhando o programa. Um abração aí, valeu, muito obrigado pela sintonia. Um abraço pra família, pra todos aí em Sampa. Que saudade de Guarulhos, hein? LG Mendonça, nosso irmão, não tá aqui hoje, tá cuidando do titio no hospital, vai dar tudo certo, viu, LG? Um abraço, hein, LG? Já tá operando a cura e pode ter certeza que teremos gol de craque do maior de todos nessa história do seu tio. Salve, galera! Hoje, infelizmente, não posso estar aí com vocês por motivo de força maior, mas estou aqui ligado no programa. Salve para todos aí, Roger, Neander e Lúcio e todos da família Conexão Rock Go. Abraço, LG Mendonça, o intrépido cruzeirense, ele que está se recuperando, afinal de contas, já são 2 programas que ele não consegue vir e, portanto, ele está conseguindo sentar um pouco de forma mais confortável, já que não estamos entrando no canal dele nesses dias. Vamos continuar falando sobre o programa de hoje, que está num pique muito mais dinâmico. Ô, Roger, sabe qual que é o retrospecto Palmeiras e Porto? Diga. Não, tô te perguntando. Qual que é o retrospecto Palmeiras e Porto? Palmeiras deve ter vantagem no confronto? Não, eu fiz a pegadinha que o Luiz Roberto fez com o Roger. Essa semana não tem, eles nunca jogaram contra. Nunca jogaram. É a primeira vez que o Palmeiras jogar contra o Porto. Aliás, só tem um... 6 dos 3. É o Benfica, né? Eu acho que é o Benfica, né? O Benfica do Eusébio. Eu acho que é o Benfica. E de torcida? Eu não sei. Eu acho que a torcida do Benfica é maior. Na sua... Que eu prefiro? Eu prefiro o Sporting.
Que é verdinho, igual o Palmeiras. Virei camisa do Sporting, tem uma camisa linda do Sporting. Número 78, escrito Abel Ferreira. É o grande de Portugal, ora pois, e dos três, quem que você gosta mais, simpatiza mais? Cara, eu vou te ser bem sincero, ali pra mim, qualquer um é qualquer um. Mas em respeito, né, porque são grandes agremiações, eu fico com o Sporting porque Cristiano Ronaldo saiu da onde? Sim, Foi de lá, né? sei lá. Então, assim, por causa do Cristiano Ronaldo, acredito que o Cristiano Ronaldo veio, vamos lá, o clube com mais títulos na Primeira Liga Portuguesa é o Benfica. Mas eu fico com o esporte assim mesmo. Muito por conta do Cristiano Ronaldo, o famoso CR7. Nós temos aqui coincidência falando do Sport. Agora eu quero saber... Sporting. Ah, Sporting. essa pronúncia correta. Sporting é do norte do... Aliás, Portugal, hein? Eu vou deixar esse assunto para a hora do Vai Te Catar. Vamos falar de outro assunto bem importante no nosso programa de hoje, agradecendo a audiência. Tá bacana, gente. Tá bacana, a galera tá curtindo um programa mais dinâmico. Deixa eu trocar a tela aqui para falar sobre algo que merece uma pausa para que a gente destaque. Olha ali na tela que bonito que ficou a arte, porque o UEFA Nations League tá rolando, amanhã tem a grande final. Camisa bonita demais. Aliás, a Puma, cara, não erra em camisa. A Puma não erra. A Adidas também, né, cara? Eu sempre fui muito fã da Nike, mas a história da Nike com a seleção brasileira. E tirando o All Black do Corinthians, que foi eleita a camisa mais bonita do mundo na ocasião, a Nike ultimamente só fez camisa ridícula. Tem umas camisas do Corinthians, aquela com fotos da torcida no Japão. Cara, eu nunca vi coisa mais feia na minha vida. Fernando José Lima de novo. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fernando José Lima, pra quem não sabe, foi casado com a minha mãe. Todos acompanhando o programa, tem um carinho enorme. É um papai 2, papai postiço. Quantas vezes lá em São Paulo, eu com bronquite sendo carregado no ombro por ele para ir lá no hospital do Mandaqui. Vamos falar de UEFA Nations League, gente. Eu quero a opinião de vocês que analisam futebol com muita competência. Fizeram um comparativo antes da gente falar do jogo em si. Que eu sinceramente não consigo ter uma opinião formada. Vocês sabem que pra mim Pelé é o maior de todos, e pra muita gente continua sendo o maior de todos. Depois vem Mané Garrincha. E eu nunca aceitei nenhuma comparação com o Pelé. Porque o Pelé é um extraterrestre, ele não é jogador de futebol, ele é algo fora do contexto. Porém, o que esse menino de 17 anos, chamado Lamine Yamal, tem feito é algo que talvez eu comece a achar que os dois com a mesma idade possam estar na mesma prateleira. Lúcio Mesquita. Vou embora. Você tá de sacanagem, cara. Nele Sombra? Não, você tá de brincadeira. Conexão, eu acho que o Roger teve um delírio aqui. Respeito a opinião de todos, né? Mas eu acho que ele teve um delírio, né? Lamine Yamal, um excelente jogador. Fora de jogador ou gênio? Excelente jogador. Craque? Excelente jogador. Também não é craque. Ele está começando a sua vida no futebol agora, né? Apesar de jogar futebol desde os 14, 13, salvo engano, mas a vida de futebol dele está agora. Então é um excelente jogador. Agora, comparar com o Negrão, não dá, cara. Você vai me perdoar, mas não tem como comparar com o Criolo que já nos deixou. E você acredita que eu fico exatamente feliz com esse seu comentário, me contestando, porque tomara que nunca ninguém chegue no pé do maior de todos. Né, André? É um prodígio ainda, né?
17 anos, tudo bem, já ganhou uma Eurocopa com a Espanha e tal, mas ele tá começando, né? Eu acho que ainda tá num nível ali abaixo, eu acho que antes de chegar no Pelé tem outros para ele alcançar ali, né? Exemplo. Não. Não, é? Não. Você tem o próprio Dembélé mesmo do PSG, o que ele fez nessas finais aí pelo PSG. Eu acho que no encaixe do time dele ele se destaca. É um bom jogador. Repito, é a primeira temporada dele se firmando como jogador titular de uma seleção, como hoje titular do Barcelona. Mas eu acho que tá assim nesse nível assim. As capas dos jornais comparando Lamine Yamal com Pelé. Mas aí já compararam o Robinho também, que tá lá em Tremembé hoje em dia, com o Pelé também, cara. É difícil. No dinheiro, no quê? Tá. Não dá. Gente, mas não dá. Todo respeito, hein? É um prodígio ainda, né? Primeiro semifinais, né? Vocês conseguiram assistir? Só uma observação. Lamine Yamal ainda tirando sarro do Dembélé. Falei, pode ser considerado o melhor do mundo, mas eu tô na final, cara. Isso é uma falta de respeito de um tamanho que não existe. Cara, vamos falar de Lamine Yamal daqui 3 anos. Vamos pegar 3 anos e vamos ver como que vai ser. Vamos ver como que vai ser. Daqui 3 anos, aí nós vamos falar de Lamine Yamal. Aí vocês vão entender o que eu tô dizendo hoje. Antes da final de Portugal do Cristiano Ronaldo com a Espanha do Lamine Yamal, teve a semifinal da Espanha com a França. Talvez seja o grande jogo em termos de prazer de assistir, o grande jogo do ano. Talvez no ano não tenhamos um jogo tão bacana quanto foi o 5-4 da Espanha na França. A Espanha que chegou a abrir 5-1 e depois, na minha opinião, o Mbappé cavou um pênalti que para mim não foi, e aí depois a França conseguiu crescer um pouquinho no jogo. A Espanha tem alguns jogadores que eu não consigo ver também potencial para deixar a Espanha rigorosamente como maior favorita. Por exemplo, o Cucurella, que tem um belo cabelo, né? Belo cabelo, bem bonito, bem interessante. Não sei se é isso tudo não, mas enfim, antes de falarmos da final, como é que vocês viram França do Mbappé e a Espanha do Lamine Yamal? Na mesma pergunta para os dois. Lamine Yamal, para vocês não se compara, não com o que foi Pelé na carreira inteira. O comparativo é com o Pelé de 17 anos e o Lamine Yamal aos 17 anos. Mas pelo menos Lamine Yamal já é maior que o Mbappé? Ainda não. Cara, o Mbappé só não tem mais gols em finais de Copa que o próprio Pelé. Com também 18 anos, ele ganhou uma Copa do Mundo com a França. Então, já que a gente tá colocando o Pelé para comparar os dois, ainda não. Mas então, se for partir... Ainda não. O Miroslav Klose, alemão, passou o Ronaldo em gols em Copa do Mundo. Mas não dá para colocar nem 3 degraus abaixo. Ele não pega a coxinha do Ronaldo para comer no prato. Certeza. Entendeu? Não, ainda não. Esse jogo do então, eu não pude acompanhar os jogos, né? Horário comercial, a gente tá na lida. O que eu vi foram os comentários, e o que assusta é a diferença dos times europeus para os times sul-americanos, em que pese a Argentina ser a última campeã do mundo. Isso é o que assusta, né? E aí, já trazendo para falar, por exemplo, seleção brasileira, hoje não dá para a seleção brasileira jogar de igual para igual com nenhum time europeu, principalmente esses 4. Eu acho que talvez dos 4 que chegaram nessas semifinais, né? Espanha, eu acho que a Espanha e França são as 2 melhores. As coisas aconteceram ali para as duas se encontrar na semifinal. Vejo a Alemanha e Portugal um nível um pouquinho abaixo dessas duas. Se não houver um cruzamento na Copa do Mundo que tire uma das duas antes, são favoritas a chegar à final. Talvez Espanha, França e Argentina com esse coletivo, com ou sem Messi, porque a Argentina está jogando sem o Messi. Eu vou jogar sem o Messi. É o que eu falo, é a questão do futebol coletivo, né? Então, assim, muito acima do que a gente vê por aqui.
placar bailarino, né, de 5-4, o Portugal também chegar na final. E compara, Roger, compara esse sujeito aqui, esse camisa 7 aqui, com o camisa 10 do Santos. Não dá, né? O cara tá com 41 anos, o cara tá jogando até hoje, não dá, né? Bola por bola, ok, mas não dá, né? Atleta por atleta, não dá, né? Dá, pô. Neymar é mais do que Cristiano Ronaldo. Mas não dá, né? Artista. Perfeito. Bola por bola, Neymar muito, nossa, mas não dá, né? Cristiano Ronaldo é mais. Eu prefiro a constância do Ronaldo. Cristiano é mais. Eu prefiro a constância dele. No estilo Garrincha, no estilo Ronaldinho Gaúcho. O Denilson é mais bola que o Cristiano Ronaldo. Neymar é mais. Exatamente. Fala pra gente dessa semifinal primeiro. Pra mim a final foi França e Espanha. Que pena que os dois tiveram que jogar uma semifinal. Que pena. Porque ia ser muito legal se fosse a final, né? Mas olha que Portugal... Não, sim. Tal do Vitinha. Vitinha, tem aquele... Rafael Leão, o atacante, né? Tem o que joga no Manchester United, como que ele chama? Bruno Fernandes, é um muito bom jogador. Rafael Leão do Milan, né? Isso, Rafael Leão do Milan. Estão falando do Cucurella, né? Que é o lateral da Espanha, que é o lateral do Chelsea. Sim. Cara, todo mundo fala, todo mundo tira um sarrinho do cara, tudo e tal, né? Mas do visual. Mas o cara não compromete em nada. Em nada, ele joga a bola direitinho. O cara é equipe. Operário. O cara faz e acontece. Ele não compromete em nada. Então, assim, apesar do visual e apesar do nome que é diferente, mas ele joga bem. Agora, sobre a final, eu acredito que vai ser um jogão, porque final é um jogo só, né? Vai ser lá na Alemanha, esqueci o nome lá da arena, a Allianz Arena lá na Alemanha. Então, final é 50-50, não adianta. Não adianta, não tem, pra mim não tem... Não tem favorito? Não. Não arrisca um placar? Não arrisco. Não, um jogo só. É 50-50 e... vai ser eu acredito que vai ser um jogão. E se incorporar o Cristiano Ronaldo de Real Madrid, meu amigo, segura a onda. Segura a onda que o negócio vai ser um jogaço. E esse Bruno Fernandes do meio do Portugal, que joga no Manchester United, joga muita bola também. Então, Vitinha, enfim, vai ser um jogaço. Não menospreze em Portugal, hein? Apesar da da Espanha vir forte, não menospreze em Portugal. Só uma coisinha aqui. O Brasil, nós não temos um lateral esquerdo igual o Cucurella. Não tem, cara. Fala um que seja melhor que o Cucurella. Não tem. O lateral esquerdo do Flamengo é muito bom jogador. O Alexandre? Não. O que tá no banco. Você tá no banco do Flamengo. Banco do Flamengo? Como é que ele chama? Ayrton Lucas? Meu Deus, Roger. Vambora, Lúcio. Vai, foi a... Você tá fazendo as vezes do Daniel, hein, hoje, hein? Gente, deixa eu agradecer o carinho da audiência, que tá bacana demais, os números estão bacana demais, mas deixa eu rapidamente falar daqueles que estão com a gente, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, muito obrigado pelo apoio de sempre em todos os programas do Grupo Conexão Três Pontas. Mandar um abraço pro Galvão Restaurante, sempre também a melhor refeição para você pedir o seu marmitex. Vale a pena para almoçar lá também. Road 69, o nosso motoclube, para você cortar as estradas, sempre com muita responsabilidade. Associe-se, Reniarte Estamparia, logo estaremos com os nossos novos uniformes. Vale a pena você fazer o seu uniforme escolar, o uniforme da sua empresa. Para você que também está afim daquele visual em dia, Tibio Barbershop, cabelo e barba, não tem pra ninguém. E deixa a gente entrar no assunto principal do programa de hoje, que é o programa hoje começou 1h15, né, gente? Então nós faremos 1 hora de programa. A nossa meta é enxugarmos o programa em 60 minutos. Que apesar de bem bonita,
eu particularmente não gostei dessa nova alteração, que fez o risco amarelo vazar ali da parte de dentro e chegar na borda azul. Foi uma alteração que fizeram, talvez seja para mascarar o nível de corrupção. Fizemos uma mudançazinha ali. Modernizou, Roger, Modernizou. O design tá bacana demais. Um abraço ao designer da CBF, Steve Wonder. Vamos falar de seleção brasileira, gente. Carlo Ancelotti estreou num jogo morno. Aí a primeira questão para vocês é: esperavam demais desse jogo, sendo que a seleção não foi do Ancelotti. A seleção foi do Rodrigo Caetano e do Juan, ex-zagueiro do Flamengo. Falem sobre isso. Vamos lá, primeiro... Eliminatórias da Copa, o Brasil em quarto lugar. Primeiro, sobre isso que você falou, sobre a convocação, eu falava com o Lúcio antes da gente entrar aqui no ar, acho que eu falei para você também, surpreendeu o fato do... Eu não conseguia ver a primeira coletiva do Ancelotti quando ele foi apresentado e convocou. Mas aí a coletiva antes do jogo, na quarta-feira, eu consegui assistir. E me impressionou o quanto ele estava sabendo dos jogadores brasileiros, quanto ele conhecia dos jogadores brasileiros, e ele falou muito também da seleção do Equador. Então me surpreendeu, porque até outro dia ele estava no Real Madrid preocupado com o campeonato espanhol. Ele chegou sabendo muita coisa sobre o nosso futebol. Ele foi no jogo no estádio do Corinthians lá, o pessoal achou que tinha ido lá para ver o goleiro jogar. Ele foi lá para conhecer o estádio, ver o gramado, a estrutura. Então me surpreendeu que em tão pouco tempo, ele chegou dia 26 de maio, o quanto ele conhecia, já estava sabendo do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros, a ponto de colocar o Estevão como titular, por exemplo. Apostar no Estevão como um dos titulares da seleção. O Gerson, são jogadores que estão atuando no futebol brasileiro. E aí eu acho que tem um lastro dessas pessoas que estão atrás dele ali, né? Você falou Rodrigo Caetano e o Juan, zagueiro. Falando do jogo em si, eu não achei que o Brasil mostrou nada diferente do que vinha mostrando. Sem criatividade, sem forma de sair com a bola. Em alguns momentos ficou... né? Porque contra a Argentina lá, você jogar com um time que joga com 6 no meio, jogar com 2, e ainda um atacante que quando perdia a bola punha a mão na cintura, então aí fica difícil, né? Agora, eu acho que tem perspectiva para melhorar. Ele praticamente treinou o time em 2 dias para jogar com o Equador, e aí também fazendo um adendo que as seleções sul-americanas elas evoluíram. Você pega, por exemplo, a seleção da Venezuela, tem um monte de jogador que joga fora. Que joga fora da Venezuela. Tem jogador na Premier League, por exemplo, da Venezuela. E no Equador, aquele volante do Equador que não dá um chutão, que pega a bola lá no pé do zagueiro e arrasta, entrega no meia, entrega na ponta. Que isso, cara, que é o volante do Chelsea. Que aquele nego velho joga de bola. Então, assim, e eu esperava um jogo 0-0. E eu sei que a gente vai falar do próximo jogo, que é contra o Paraguai, mas é jogo pra 0-0 também, cara. Sabe por quê? O Brasil com essa dificuldade de fazer gol. O Paraguai não toma gol e o Paraguai precisa empatar para ir para a Copa. Lúcio, fala pra gente sobre a estreia do Carlo Ancelotti, se na tua opinião, porque quando é seleção brasileira em campo, a gente sempre põe em campo as 5 estrelas, a gente põe em campo o histórico de arte da maior seleção de todos os tempos, agora com um dos maiores treinadores de todos os tempos. Ficou a desejar ou ainda é prematuro? Muito prematuro. Muito. Sabe por quê? Vamos lá. Vamos pegar desde o começo. Estava sendo esperado esse jogo realmente, Brasil e Equador, Roger? Essa é a questão. Será que estava mesmo? Essa é a questão. Vamos lá, porque um cara que veio dia 26 de maio, que fez 2 coletivos, que fez... você falou que o Rodrigo Caetano e Juan que fez a convocação? Não sei, hein? Não sei. Ancelotti está muito bem amparado. Não sei se foram eles, não. Mas não vou me arriscar a dizer que não foi. E um jogo que o Equador, se ninguém lembra, é segundo colocado. Segundo colocado das... Você entendeu? Então, o que está acontecendo? O Brasil, vamos ser realistas, gente. O Brasil está numa draga violentíssima. Há muito tempo. Violentíssima. Então, agora... o Ancelotti vai ter um trabalho gigantesco para estar
trazendo o Brasil de volta, né? Eu acho que o jogo esperado vai ser contra o Paraguai. Aí eu acho que vai ser um jogo esperado. Por quê? O Brasil precisando ganhar. O Brasil precisa ganhar do Paraguai. Porque se ele não ganhar, ele pode ser ultrapassado e ficar em quinto ou sexto. Então, esse é o jogo esperado hoje. É contra o Paraguai. Então, acredito que possa... O Ancelotti vai dar jeito no Brasil, sim. Né? Vai queimar minha língua. E, felizmente, eu acho que ele vai dar jeito. E eu acho que a seleção brasileira vai classificar para a Copa. E acho que ela vai um pouco mais forte. Não estou dizendo que o Brasil vai ser campeão do mundo. Isso é tempo a tempo. Mas acredito que ela vá mais forte para a Copa do Mundo. Duas perguntas para vocês aí, para vocês analisarem ainda falando sobre isso e sobre a perspectiva para o jogo de terça-feira contra o Paraguai A impressora. na Arena do Corinthians. Panetone é só Natal. Gente, vocês viram a declaração do Romário? Romário deu uma entrevista dizendo que talvez nunca mais a seleção brasileira ponha medo em alguém. Na mesma questão, vocês acham que talvez não consiga colocar medo em alguém ou não consiga o favoritismo em campo, não com nome, em campo, porque possivelmente não teremos mais um 10 como sempre tivemos e um 9 como sempre tivemos nesse balaio todo de perguntas. Não dá para contar com o Neymar. Vini Júnior de 10, não sei se é o lugar certo. E Richarlison de 9, falem sobre isso. Então vamos lá, eu vou tomar a liberdade de começar a falar sobre isso. É a mesma coisa do PSG. O Brasil tá a mesma coisa do PSG. Você tá dizendo que agora tem que ser mais coletivo? Exatamente, meu nobre. Meu nobre. Todo mundo jogava em pró quem? Neymar. Hoje não tem o 10, que é o Neymar. Então, o que eu acho que o Ancelotti vai fazer, eu acho que é isso. Ele vai tentar formar uma equipe. Ele vai tentar formar um coletivo para jogar os 11. Entendeu? E os 11 jogar bonitinho. Entendeu? Que, se vai impor medo, se vai ser isso. O Romário, para mim, ele falava que o Pelé calado era um poeta. Acho que, para mim, o Romário calado é um poeta. O Romário fala muita besteira, tem hora. Então, acho que o Brasil chegando devagarzinho, bonitinho. Infelizmente, hoje, o futebol não tem otário, não tem bobo, né? Haja visto aí que a Argentina já é campeã das eliminatórias. O Equador o Equador, gente, é segundo colocado, já tá na Copa. Então, vamos lá, vamos no sapatinho, bacaninha. Eu acho que o Ancelotti daqui para frente vai ter tempo de treinar essa seleção, de fazer uma equipe, fazer um coletivo para dar tudo certo. Primeiro, só comentar em relação ao Romário, que é algo que eu falei outro dia, não foi aqui, mas eu falei, inclusive foi no canal do LG que eu falei isso, na live que eu participei com eles lá, no Cruzeiro Resenha. Entrei de vez em quando, na segunda ele pede para eu entrar, aí eu entro rapidinho e depois eu libero para os cruzeirenses entrarem lá. Que eu só posso ficar até 11 horas, aí eu entro às 10 e saio às 11. Você entra de horário marcado? Sim, sai às 11, aí a gente comenta futebol em geral, depois os cruzeirenses que entram lá. E eu disse para ele o seguinte, cara, pode ficar esperando aí que daqui a pouco vai vir o Luxemburgo, o Leão, vai vir outro para começar a cornetar o Ancelotti, porque a última trincheira que tinha para treinador estrangeiro no Brasil era a seleção brasileira. Todos os outros times já passaram e já ganharam, perderam treinadores estrangeiros. A última trincheira que tinha era a seleção brasileira. Aí vem o estrangeiro agora, essa velha guarda aí, todos eles excelentes treinadores, vão começar a malhar o Ancelotti. E o Romário foi um dos caras que eu vi e melhor vi jogando bola. Esses dias o meu irmão estava no Rio de Janeiro, o Romário estava jogando futebol. Ele falou, Nando, ele jogando, ele é muito mais calmo que outros caras. Eu falei, ele foi o melhor do mundo, ele ganhou a Copa pra gente. Mas você acha que o Romário para assistir o jogo da seleção? Você acha que o Romário para assistir um jogo do Vasco, que é o time dele? Do Flamengo? Não assiste. Então, assim, ele tá num papel agora de ficar falando de futebol e ele tá fazendo um desserviço. Eu acho o seguinte, o cenário também de agora
Não está muito diferente do que foi em 2002, não está diferente do que foi em 93 para classificar para 94. Então eu acho que a partir de agora o Ancelotti tem um ano para acertar o Brasil para jogar 7 jogos de Copa do Mundo e ser campeão. Diga, Luz. Nossa, nem o Flamengo torce. O Romário não torce nem pro Vasco, ele torce pro Olaria. Não é pro Olaria? América, é que Olaria, mas pior ainda. Torce pro Ameriquinha, para. O Romário foi um excelente jogador, foi craque. A história futebolística do Romário, inconfundível, incomparável, legal. Mas hoje, é que nem o Neander falou, é um desserviço. Placar para jogo de terça-feira. 0-0. Ô, Neander, vou discordar de você, amigo. O que eu gostaria que fosse 2-0, mas eu acho que vai ser um 0-0, por 2 motivos. O forte do Paraguai tem sido a defesa, tem tomado muito poucos gols nas eliminatórias. O Paraguai ganhou do Brasil e da Argentina no Paraguai. E eu acho que assim, é jogo. E o Paraguai não precisa ganhar para classificar, ele precisa empatar para classificar do Brasil. E o Brasil, eu vou já. Paraguai que pensa. Hã? Paraguai que pensa. Tá vendo? Então, assim, e vou falar um negócio que vai jogar, eu acho que vai até jogar contra a seleção brasileira. Se o Brasil não fizer 1-0 no primeiro tempo, ele sai pro intervalo vaiado. Não deveria. E vou falar uma bobagem que eu sei que eu serei metralhado pelo fanatismo clubístico dos meus companheiros de programa. O Brasil precisa tomar muito cuidado com um cara paraguaio chamado Ángel Romero. Acho que ia falar o Pita. Da história da arena, conhece cada cantinho de grama ali. Então é bom o Brasil tomar cuidado com o cracaço Ángel Romero. Acho que ia falar do Pita, que joga no Red Bull, jogar no Cuiabá. Deixa eu passar uma geral para vocês aqui. Mas antes de você passar sua geral, eu vou dar minha opinião sobre Brasil e Paraguai. Meu palpite do jogo. Você fala, Roger, você Tá. pede pra gente. O Roger, hoje ele está no nível Faustão. 100%. Mas vamos lá, Brasil e Paraguai. Sabe por que eu acho que o Brasil vai ganhar contra o Paraguai? Torcida. A torcida, se ela fizer o papel que vem fazendo, que faz nos jogos do Brasil, eu acho que o Brasil... vai. Tem isso também. Vai, Neander. Pior mas que vai, cara. Pior que quando o Brasil joga, vai. Por que Você entendeu? O brasileiro é assim, ele atrasa as contas, mas não deixa de tomar cerveja. Ele atrasa as contas, mas não deixa de ir na roda de samba. Ele atrasa as contas, mas não deixa de ir no rock and roll. Então, assim, eu acredito que o Brasil vai ganhar, sim. Vai meter um 2-0 no Paraguai e vai classificar para a Copa do Mundo. Gente, olha só passando aqui uma geral, tá tendo o Qualify, a qualificação para a Copa do Mundo da UEFA, né, da Europa. E como é que a gente estava falando sobre que não tem mais bobo no futebol? É muito tempo que não tem mais bobo. Tá rolando agora Andorra enfrentando a Inglaterra do Bellingham, do Real Madrid. 51 minutos de jogo que a Inglaterra conseguiu abrir o placar. Tá 1-0 para a Inglaterra jogando fora de casa. E em tempos não tão remotos, era pra gente já pensar numa goleada no primeiro tempo para a Inglaterra. Às 4 da tarde, 15 para as 4 na verdade, tem 2 jogos bem interessantes, viu, galera? Para quem curte aí, ó. Transmissão do Disney Plus. A Áustria recebe em casa a Romênia. A Romênia que sempre que eu ouço me lembra de um cara chamado Raj, que era espetacular. E também às 15 para as 4, ainda Qualify da UEFA, pelo Sport TV, a Finlândia recebe em casa a Holanda. Deve estar nevando, cara, frio demais. E também tem para quem curte assistir jogos no final de semana, como o Brasileirão está de licença por causa da data FIFA, o Bahia recebe o Náutico hoje pela Copa do Nordeste às 5h30 com transmissão do Premiere e do SBT, cara. A SBT vai transmitir a Copa do Nordeste, está transmitindo. Existe. Existe. A Copa do Nordeste ainda tá rolando? Ah, tá. Você não entendeu o que o SBT fez? Saiu da UEFA Champions League para Lampions League. Então tá tentando manter o nível. Sampaio Correia recebe em casa o Ceará
do super artilheiro das mulheres. Como é que se chama, Lúcio? O artilheiro galã? Que é isso? Estou falando de Pedro Raul. Pedro Raul, mas o Pedro, Da história de Rosário. mas aqui, Pedro Raul não anda fazendo gol não, hein? Dois. Ah, mas antes não tava fazendo gol não. Não, fez contra o Botafogo, mas não tava fazendo gol. Já tá aí o substituto do Yuri Alberto que vai embora nessa data FIFA. Vai jogar praga pra lá. Deixa eu continuar. Oh, e outra coisa, o Yuri Alberto não passou o Romero em gols lá na arena? Ou não? É estrangeiro. Ah, estrangeiro, né? Mas eu acho que o Yuri Alberto passou o Romero lá em gols na arena, não é isso? A coluna tá fora. Ó, pra quem ainda também gosta de bons jogos, tem Brasileirão Série B, 8h30 da noite pela ESPN, tem o Avaí recebendo o CRB. Deixa eu passar um tiro rapidinho. Roger, Série B não conheço. Há controvérsias. Série B não conheço. Campeonato Paulista, pergunta pro Grafite. Qual que foi a final da Série B então? Não, eu quero saber qual que foi a final. Quem que foi a final dessa Série B do Paulista? Ah, tá. É engraçado, né? Foi São Paulo e Corinthians. Então, peraí, então o Corinthians estava na final da Série B? Foi. As manchetes do jornal. Não, então me fala quem foi campeão da Série B então. Vou trazer. Gente, amanhã, 10 horas da manhã, na UEFA Nations League, tem a disputa pelo terceiro lugar. Eu preciso que vocês opinem. Então vamos Tem lá. aí simplesmente a Alemanha jogando em casa e enfrentando a França, 10 horas da manhã. Olha que jogo. França passa o carro. É? 4-0. Eu acho que a França ganha também. Acha? Placar bailarino de novo, 3-2. Deixa eu passar ainda aqui o principal, né? A cereja do bolo, como diz o francês, o crème de la crème, que é... Puxa, isso. Nossa senhora. Vambora. O Obrigado, os patrocinadores. O jogaço! Portugal recebe a Espanha. Recebe entre aspas, porque o jogo é na Alemanha. 4 horas da tarde, com transmissão pelo Disney Plus. Eu vou torcer pra Portugal. Placar? Placar 2-1 com o gol do... Sim! Assim, eu vou. Como eu disse no começo, não vamos desprezar Portugal. Vai ser um jogo difícil, mas eu quero que Portugal ganhe. 3-1. Ok. Lembrando que amanhã, às 6 horas da tarde, também tem mais um jogo de Série B, que o Lúcio conhece bem. Tem Atlético Paranaense enfrentando o Atlético Goianiense. Não conheço Série B. Vamos fechar o nosso programa de hoje, que foi bacana demais. Não é que o programa foi acelerado? O programa está deixando de enrolar goma. Quem merece enrolar goma é Eterno, é Blazer. Vamos para o nosso troféu Vai Te Catar. Vamos lá, Lúcio. Cara, essa semana o troféu Vai Te Catar. Assim, vou até fazer um contexto geral. Vai de novo para a CBF. Mais uma vez. Mais uma vez. Por quê? Deixou para organizar, deixou para fazer acontecer no finalzinho, no apagar das luzes, para quem está me entendendo, no finalzinho aí das eliminatórias da Copa. Poxa, poderia ser antes, né? Poderia ter se organizado antes. Mas com o presidente que estava lá, com a corja dos presidentes das confederações aí, para não falar besteira, a gente pode esperar tudo. Então meu Vai Te Catar vai para a CBF novamente. Neander, para quem vai o seu troféu Vai Te Catar? Ô, Roger, eu podia falar que é com tristeza que eu ia falar esse Vai Te Catar, mas Vai Te Catar hoje tá pra organização que tá o Corinthians, hein? Que beleza, hein? Ah, não, então vai, discorre. Não. Mas é um Vai Te Catar que...
Cara, os caras não conseguiram passar nem a corrente no portão lá, você viu? Mas aqui, o que fizeram com o Corinthians? Eu vou tirar a camisa do Palmeiras agora pra falar. O que fizeram com o Corinthians, cara? Sabe, eu espero que continue. Mas, cara, o que fizeram com o Corinthians, né, cara? Não tem presidente. Aí mandaram agora embora Chicão, Batata, que era ligado ao outro presidente. Aí o presidente disse que é presidente ainda. Aí achou dinheiro na conta dele, que veio de não sabe da onde. O que fizeram com o Corinthians? Eu espero que continue. Sendo indiciado por corrupção por um monte de questão, tenta tomar o cargo à força, a ponto do presidente, em exercício, ter que pedir para um policial sentar na cadeira dele para que ele pudesse fazer xixi. Para que o Augusto Melo não sentasse enquanto ele estivesse fazendo xixi. Na verdade, a questão não é nem se o presidente está fazendo xixi ou não. A questão é que estão fazendo merda. Estão defecando na história do Corinthians. Deixa eu também falar sobre o meu vai te catar, que também seria para essa questão. Mas como nós temos aí Portugal na final da UEFA Nations League, vai para Portugal, mas para Portugal um pouco extra-campo. Porque vocês sabem que eu sou descendente de português e me irrita profundamente a história do que os portugueses vieram fazer aqui, ficam com aquela empáfia toda, com aquele nariz em pé todo, e agora estão deportando não sei quantos mil brasileiros. Parabéns aos irmãos, parabéns. Vão agora enfiar os pastéis de Belém não sei aonde. Eu sei que os irmãos estão mandando os brasileiros de volta para casa, porque chamam os brasileiros de vagabundos e as brasileiras de marafonas, ou pá, prostitutas. Então parabéns para quem fica agarrado nos testículos dos portugueses achando que são irmãos. Nunca foram e nunca serão. Se um dia devolverem o ouro, talvez eu comece a respeitar um pouco mais. Vamos encerrar o nosso programa de hoje agradecendo a sua participação, foi luxuosa demais. Leander, temos um encontro marcado na próxima semana, porque vai começar o Mundial de Clubes. E para fechar, já você se despedindo, num percentual de 0 a 10, sem clubismo, qual a chance do Palmeiras ser campeão do mundo? Coisa que nunca conseguiu. Não, de 32 clubes, com clubes como PSG, Real Madrid, é muito difícil. O que eu gostaria do Palmeiras, que ele fizesse uma primeira fase digna, pudesse passar, e chegando às quartas de final, quem sabe, porque nas oitavas, o Palmeiras pega do grupo do Atlético de Madrid, Botafogo e PSG. Então já seria uma vitória. E aí, pensando de modo geral, o Palmeiras fazendo um bom Mundial, conseguindo chegar nas quartas e indo mais longe do que qualquer outro brasileiro, eu já estou satisfeito. Sem clubismo nenhum. Antes de encerrar, rapidinho, em 1 minuto, a história de Rosário. Sim. No começo do programa, eu com essa camisa que é da Copa de 78, 10 nas costas, que é Rivelino, e que tem uma história, afinal de contas, a Copa foi na Argentina. E o Neander estava me contando em off que já jogou bola em Rosário, no campo que revelou quem? O Messi. Para quem não sabe, alguns jogadores da seleção argentina, como o Messi, Mascherano, Di Maria, eles são de Rosário. Não sei se vão lembrar também um meia, que fazia uns golaços de longe, jogou no News, como é que ele chamava? Esqueci o nome dele. Eles são de Rosário. E em 2014, logo depois da Copa do 7-1, logo depois eu tive a oportunidade de passar um tempo na Argentina para estudar, inclusive, e eu fiquei em Rosário. E eu cheguei a jogar bola lá, no campinho em que o Messi jogava. O pessoal falava lá, tinha lá uma descrição no muro, pichado, falando que era o Messi lá, e o pessoal me contou, não, era aqui que ele jogava. Depois de algum tempo fui ver um documentário do Messi que mostrava esse campinho lá. E o engraçado era o seguinte, que aqui no Brasil eu sempre joguei futsal, joguei campo muito tempo, sempre na defesa, jogo e volante, né? E sempre chegava junto, né, Lúcio? E... Inspirado, ele inclusive tem pôster, já me contou. Mentira, né? Muito fã do Zé Elias. Zé Elias, que é a família toda palmeirense, né? Sabia? Sim. Só ele que é corintiano, e ele e a mãe que são corintianos. E aí, cara, e era engraçado que lá na Argentina eu apanhava. Que eu só bati lá, não podia pedalar, que falava, o balão não. Ah, não, é bicicleta, né? Fala bicicleta não, que é pedalar, né? Mas foi uma passagem muito interessante. Quebraram a perna. Quebraram o braço do Ceará.
anunciaram que tava travestido de Pelé. Mas é isso, eu fui muito bem tratado lá na Argentina, inclusive, foi um período muito bacana lá. Buenos Aires para ir na Mr. Tango, Senhor Tango, a casa de tango. Aliás, o tango é o mais sensual. As mulheres com aquele vestidão, aquela fenda. Você tá doido pra vestir um desses. Boa tarde a todos, muito obrigado, até semana que vem. Depois desse comentário, nada melhor do que Lúcio Mesquita. Coitado, Roger. Mas vamos lá. Sobre o Campeonato Mundial de Clubes, tem autoridade para falar de tal, porque meu time foi 3 vezes campeão do mundo. Né? Então, que vocês nunca ganharam. Mas, então, vamos lá. Difícil, né? 32 clubes, né? Então, Flamengo pode ser um time que possa dar trabalho aí. Palmeiras também acredito que possa incomodar. Mas vem um PSG... Seria surpresa, Palmeiras ou Flamengo campeão? Não há surpresa. A surpresa foi o São Paulo ganhar do Milan. Você entendeu? Surpresa foi o São Paulo ganhar do Barcelona voando, né? Apesar que... Mas o time do São Paulo era bom. Voando. O Corinthians 2012 tinha condição de ganhar do Chelsea? Não tinha. Não tinha, não, cara, não tinha. Você pode ver o jogo. Vamos deixar pra lá. Eu acho, achismo, tá? Que não acredito que os brasileiros vão ganhar esse campeonato mundial, né? Porque tem Real Madrid, tem PSG, tem Borussia, enfim, tem Benfica, tem Inter de Milão, enfim, acho difícil. Mas acredito que Flamengo e Palmeiras têm condição de dar trabalho. Acredito. Fluminense, não consigo enxergar o Fluminense dando trabalho, que o principal atacante deles não tá. Ele próprio já falou que não está 100%. Você entendeu? O Botafogo todo remendado, né? Então, assim, é a minha opinião, né? Agora, um grande abraço, Roger, Neander, amigos do Conexão. Sábado tem mais e Força Tricolor. Gente, deixa eu só fazer um comentário para fechar o programa de hoje, de um assunto que não tem aparentemente nada a ver, mas eu imagino, já que o nosso programa é zoação, companheiros, a zoação do vestiário. Como é que chama o cabeludinho que era do Atlético? Canóbio. O Canóbio, ele está afastado do Fluminense porque ele fez uma cirurgia. Vocês vão entender, no horário não permite, tá? Ele fez uma cirurgia de aumento do nariz. Para quem não sabe, o Renato Gaúcho, que é o treinador dele, quando jogou na Itália, tinha o Maradona, que era o pibe de ouro, o moleque de ouro, e o Renato Gaúcho, que era o rei da noitada, pegava geral, a mulherada, ele era chamado de o pubis de ouro. Então eu imagino o Renato Gaúcho, a hora que o Canóbio voltar, a zoação que vai ter com esse Uruguai. Aliás, gente... Foi filmose a cirurgia? Não, foi de aumento. Vocês acreditam que a mídia esportiva deu destaque para isso? Com todo respeito, cara, a mídia esportiva, vai te catar. E como vai te catar do Lúcio Mesquita, para você também que sonha em fazer um aumento de nariz, nós vamos ficando por aqui e voltamos na próxima semana. Depois eu já vou passar o telefone do médico do Canóbio pro Lúcio Mesquita. Voltamos na próxima semana. Seu negrão, né? E por falar em aumento de nariz, não deixe de entrar no canal do LG. Gente, um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Voltamos na próxima semana. É aquela coisa que a gente fala sempre, principalmente como fechamos o programa. Foi curto, mas entrou legal. Tchau! 5, 4, 3, 2, 1. No ar, Conexão Rock Go! Conexão Rock Go!
Solta a bola livre com o Vavá, deixou para Garrincha, tira e gol! Garrincha de forma espetacular, de pé esquerdo na descida da bola. Conexão Rock Gol. Apresentação: Roger Campos, Lúcio Mesquita, Daniel Bedani, LG Mendonça, Leander Oliveira e convidados. Então, prepare-se para zoação e... Vai escapar!